Um bom dia para todos os vereadores, as vereadoras, para todo mundo que está nos assistindo neste momento. Para mim é sempre uma honra poder falar. Eu, como sou um vereador que acabo observando vários assuntos, até por causa do meu histórico como jornalista, eu queria trazer para a seguinte situação. São várias questões e eu estou muito feliz. Eu, inicialmente, quero parabenizar os meus colegas vereadores aqui presentes pela ação de cada um de vocês, de estar na rua, de estar fiscalizando, de estar atento ao que a cidade está pedindo, ao movimento da cidade. É dessa forma que eu vejo um parlamentar. Parlamentar não é aquele que resolve, não é aquele que tem a caneta, mas é aquele que representa o povo, representa a sociedade, representa a sua comunidade. Então, parabéns a todos os meus 23 colegas que nessa legislatura estão, assim, imparáveis e que continuemos assim. A cidade vai agradecer. A prefeitura, ela é um órgão que muitas vezes não está em todos os lugares. E talvez, por causa das grandes demandas, não consiga acompanhar tudo. Eu fiz aqui um apanhado de assuntos que estão ativos na cidade nessa última semana, da semana passada para cá, do carnaval para cá, que a gente, como vereador, a gente não pode tapar os olhos. Nem a prefeitura pode tapar os olhos, nem os órgãos da prefeitura podem tapar os olhos. Vou pontuar aqui rapidamente, do transporte público e dos rodoviários. Transporte público, alguns colegas vereadores meus foram até lá, acompanharam a situação. Não dá de jeito nenhum para a gente aceitar a forma como está. É a pandemia, é a Covid, mas o que é que nós podemos fazer? Que sugestões podemos levar? Ontem, conversando com alguns vereadores que esteve presente, vendo a situação do transporte público de Aracaju, percebe-se que, do jeito que está, não dá para continuar. Sem fiscalização, sem organização. A gente perguntou no dos terminais, tem alguém da SMTT que vem aqui? Não, a SMTT não aparece no terminal, segundo informações de lá. E não foi para Ricardo Marques, não. Foram para os colegas vereadores que estavam presentes lá em um dos terminais. Ou seja, a gente cobra do CETRANSP e deve cobrar mesmo, porque são os empresários e donos das empresas. Mas quem regula, quem fiscaliza é a prefeitura através da SMTT. A gente não pode esquecer disso. Num dos terminais a gente perguntou, quando é que alguém da SMTT vem aqui? Vem aqui à noite e coloca o gel aqui nessa guarita. E no outro, durante o dia, não, só aparece no outro dia à noite, por volta das 8 horas da noite. Inconcebível isso, não vê a situação que os passageiros estão passando. E se vê, estão colocando, venda nos olhos. E a gente não pode aceitar isso como representantes da sociedade aracajuana. A gente não pode cobrar simplesmente do CETRANSP. O CETRANSP é como se fosse contratado pela prefeitura para dar o serviço, mas quem regula e quem fiscaliza é a prefeitura e a SMTT. Muitos vereadores postaram a situação dos usuários caindo para pegar ônibus, linhas que foram retiradas ou frota que foi reduzida. Isso não pode acontecer em vários horários, em plena pandemia, sem organização, sem fiscalização, sem regulação do órgão responsável. Esse é um assunto. Outro assunto que eu queria trazer à tona aqui é a questão da Cinelândia, que muitos vereadores já falaram. Todos nós sabemos a situação irregular dali, fato. Mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira, que foi deixado a coisa continuar. E, pasme, que é a questão que eu levo à tona. Se sabia esse tempo todo, por que deixa para dar uma notificação numa sexta-feira à tarde para sair na segunda-feira? Se já sabia, por que não deu um tempo elástico? Ou falta planejamento na prefeitura ou nos órgãos da prefeitura? Não sei, é um questionamento que eu estou fazendo. Questionamento que também aconteceu com os comerciantes e ambulantes do terminal Fernando Sábio. Eu não esqueci desse fato. Aconteceu a mesma coisa, eles foram notificados de um dia para sair no outro. Como assim? Isso não acontece em lugar nenhum. Mas aqui pode acontecer. Por que não falaram assim, olha, gente, Cinelândia, vocês estão errados, nós estamos notificando para vocês saírem no fim do mês. Não, vocês têm 72 horas. Gente, pelo amor de Deus,
graças a Deus e ao povo de Aracaju, nós temos agora parlamentares ativos que estão de olho. Estamos pedindo apenas, senhor presidente, e demais pessoas, vereadores e vereadoras que estão nos assistindo, apenas planejamento. Convide, nós estamos nos colocando para ajudar nesse planejamento, para levar sugestões. A gente sabe Vereador Ricardo Marques, você me dá 1 minuto, quando possível. Professora, 1 minuto. Se for esse assunto, 1 minuto. 1 minuto. É o seguinte, um outro fato, 15 minutos parece muito, mas é pouco. Um outro fato que me preocupou muito na Cinelândia, e eu fui, porque eu sou idosa, não ando muito, tá? Foi as pessoas todas, 90%, sem máscara, amontoadas e sem fiscalização. Como não tem também nos terminais. Então, me preocupa da mesma forma que eu me preocupo com o retorno às aulas, eu saí de lá preocupadíssima, porque os colegas me conhecem, sabem que eu ando assim, né? De álcool e com 2 máscaras. É isso. Obrigado, professora Ângela. Então, vereador Fabiano, eu quero me colocar para fazer parte da frente parlamentar do turismo, para ajudar, para acompanhar também na reunião com o presidente da Ensurb, mas para levar a questão do turismo, da Cinelândia e outras questões que Aracaju está precisando. Planejamento, sabe? Organização. E parabéns, Câmara de Vereadores de Aracaju, desta legislatura, que temos vereadores ativos que estão de olho em tudo. Isso é importante. Pauta se houver tempo, eu gostaria de uma parte. Se houver tempo, viu? Tá bom, doutora Emília, só quero entrar rapidamente aqui no terceiro ponto que eu quero levantar para que todos possam acompanhar. Saúde pública com relação à ampliação do atendimento de retaguarda para a Covid, porque depois da primeira onda parece que retiraram tudo, agora estão fazendo tudo às pressas. Mas isso, que bom que estão fazendo. Eu quero dizer que bom que estão fazendo, porque precisa mesmo. O número está crescendo e já que retiraram, agora tem que trazer tudo de volta. Agora, quando retira e traz tudo de volta, significa retrabalho, gasto 2 vezes. E a gente está de olho nisso. Mas pasmem, gente, vereadores e vereadoras, pasmem sobre o plano de vacinação que eu tenho acompanhado. Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou as cidades sergipanas por ordem de vacinação. E onde está a capital do estado de Sergipe nessa ordem? Que tinha uma meta de vacinar pelo menos 90% do grupo prioritário, que são os profissionais de saúde, os idosos e agora os idosos até 90 anos. Pasmem, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou. Nós estamos em último lugar. A meta era 90%, nós estamos com 66%. Tudo bem, aconteceu alguma coisa, Ricardo, é o governo federal. E por que outras cidades conseguiram 100%? Pessoal, é só vocês olharem lá, procurarem, investigarem, fiscalizarem. Por que outras cidades conseguiram? E se a gente não conseguiu, qual a informação que a Secretaria pode passar para a Câmara de Vereadores para a gente passar para a população? Alguma coisa está errada. Eu quero questionar. Segundo o portal do Covid, Aracaju é o município que menos aplicou a primeira dose da vacina até o momento. Não atingiu a meta de 90%, a meta que foi destinada para Aracaju, que foi divulgada pela própria Secretaria da Saúde. Doutora Emília, pode falar, por favor. Muito obrigada, vereador Ricardo. Já subscrevo total, integralmente a sua fala. Perfeita, irretocável. Isso mostra que Aracaju não está esse sonho. Muito cuidado. Nós que somos parlamentares temos que ter muito cuidado quando a gente fica tentando um pouco fantasiar a coisa, porque o povo está assistindo. Olha, esse problema, dos problemas que o vereador Ricardo trouxe, a questão do transporte, são décadas com os mesmos problemas. Outra coisa, a gestão que ainda está atuando, digamos assim, ainda está ali, são décadas também. Ou seja, então não tem como recuar, não tem como se eximir da responsabilidade, tanto no transporte público, rodoviário sofrendo, veja quanto problema. E agora a Cinelândia. Ora, tudo bem, outras gestões, como o vereador Ricardo disse, foi deixando. Chegou a gestão, digamos que quer resolver, aí na hora que quer resolver não dá pelo menos um prazo.
Um prazo, já que chegou para resolver, deu um prazo. Eu entrei em contato com o presidente da Insub, Luiz Roberto, e pedi esse prazo. Ele disse que não tinha como. A justiça veio e deu. Ou seja, é questão de boa vontade, é questão de insensatez, de bom senso. Pandemia, trabalhador, renda, desemprego, tem que estender o prazo no mínimo. Ilegalidade, como o vereador Ricardo falou, todos nós sabemos, é fato. Parabéns, vereador, parabéns, endosso sua fala e conte comigo. Muito obrigado, doutora Emília, vereadora Emília. Pois não, vereadora Sheila Galba. Só para completar, eu também subscrevo toda a sua fala, e para completar o que a vereadora Emília falou, ontem eu estive lá na Cinelândia e os próprios comerciantes, vereadora, e vereador Ricardo Marques e todos os vereadores, eles disseram que antes da eleição, a Prefeitura de Aracaju foi lá para fazer um cadastro daquelas 38 pessoas que estavam lá, que estão lá, 38 comerciantes, porque iriam padronizar aquela área. E aí depois, né, depois que passa a eleição, eles vão lá e pedem 72 horas, uma sexta-feira, como falou o Ricardo Marques, o vereador aí, para essas pessoas saírem. Então, assim, a gente pergunta, por quê? Por que se faz um cadastro antes da eleição e quando passa a eleição quer tirar as pessoas de lá? Então, essa aí é a minha fala e a minha indignação. E obrigada, vereadores. Vereador Ricardo Marques, vereador atuante, me permite uma parte? Ok, obrigado, vereadora Sheila Galba, e parabéns pela indicação com relação ao absolvente, um assunto muito pertinente e que a gente tem que cobrar mesmo da Prefeitura formas para ajudar as pessoas mais carentes. Vereador Fábio, rapidamente, só para concluir essa questão da saúde pública que eu estou falando aqui agora. Ontem eu precisei levar minha mãe, isso por volta das 7 da noite, porque no ano passado, no fim do ano passado, as unidades de referência para a Covid estavam abertas até mais tarde, né? Não sei se os senhores acompanharam isso. Aí, quando eu cheguei lá, disseram que não está mais, que vão retornar, mas não está mais. Aí eu tive que levar para um hospital particular aqui de Aracaju. Graças a Deus, eu tive condições de levá-la para um hospital particular. Mas, assim, essas coisas precisam ser avisadas para a população. Coloca durante um período, principalmente um período do ano passado, no fim do ano passado, e, de repente, retira e não avisa para a população. Eu não sei se os vereadores acompanharam isso, mas ontem eu precisei levar minha mãe para uma dessas unidades que ficavam abertas até 8 horas da noite e não estavam mais. Eu peço também que os queridos vereadores da situação, que se somem a isso. A gente não está aqui para apontar erros, a gente está aqui para, juntos, levar demandas, abrir os olhos da Prefeitura, ou para os órgãos da Prefeitura que, por acaso, por causa de muita coisa, não estejam percebendo isso. Essa questão do planejamento, essa questão de chamar para conversar, é coisa simples. Nós queremos apenas dialogar. Dialogar é levar sugestões. Então, eu só peço a todos os vereadores que fiquem atentos ao plano de vacinação, que Aracaju está em último lugar. Muito obrigado, um bom dia para todos.